Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, hoje a gente vai estudar as grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Então vamos ver. Uma pequena loja vende certo tipo de bolsa por R$ 40 a unidade. Chamando de X a quantidade de bolsas vendidas e Y a receita proveniente da venda dessas bolsas, teremos a seguinte correspondência. Ó. Se eu vendo uma bolsa, eu vou ganhar R$ 40, né? Se eu vendo duas, eu vou ganhar 2 vezes 40, que é 80. Se eu vendo 3, eu vou ganhar 3 vezes 40, que é 120. Ou seja, se eu vendo 40 bolsas, eu vou ganhar... Se eu vendo N bolsas, eu vou ganhar N vezes 40, onde N é a quantidade de bolsas e 40 é o valor correspondente a cada bolsa. De modo geral, dizemos que as duas grandezas são diretamente proporcionais, quando a razão entre a medida y de uma e a correspondente x da outra for constante e diferente de zero, isto é, y sobre x for igual a k, em que k é uma constante diferente de zero. A razão entre cada valor de x e seu correspondente y também é uma constante e vale 1 sobre k. Então, vê só, quando a gente tem que a divisão entre y sobre x for sempre igual a uma constante, então a gente diz que y e x são grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a sua razão for igual a uma constante. Então, aqui, ó, se eu faço 40 dividido por 1 é igual a 80 dividido por 2, que é igual a 120 dividido por 3, que é igual a 200 dividido por 5, que é igual a 40 n dividido por n, que é igual a 40. Esse 40 aqui é justamente a razão de proporcionalidade, a constante de proporcionalidade. Então, esse meu 40 é justamente essa constante k. Então, quando a gente tem duas grandezas cuja razão for igual a uma constante, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Ó. Consideramos o seguinte problema. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 km. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média x, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra vai ser y em horas. Né? Vamos ver aqui a seguinte correspondência. Ó. Se ele percorrer com 10 km por hora, vai gastar 24 horas para percorrer a distância entre as cidades. Se eu percorrer com 20 km por hora, vai gastar 12 horas. Se eu percorrer com 30 km, vai gastar 8 horas. Se eu percorrer com 40, vou gastar 6 horas. Se eu percorrer com a velocidade v, eu vou gastar 240 vezes dividido por v. Na verdade, se a gente fizer x vezes y, vai dar quanto? 10 vezes 24, que é igual a 20 vezes 12, que é igual a 30 vezes 8, que é igual a v vezes 240 sobre v, que é igual a 240. Então, ó, aqui a gente tem justamente o produto, que é justamente o inverso do que a gente tinha anteriormente. A gente tem que a multiplicação de duas grandezas é sempre constante. Quando a gente tem isso, ó, de modo geral, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto da medida y de uma e a correspondente x da outra for constante e diferente de zero. Isso é, y vezes x for igual a k, em que k é uma constante diferente de zero. Se x e y forem inversamente proporcionais, y será diretamente proporcional ao inverso de x. É o que diz aqui, tá? Então, ó, quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, se eu faço a multiplicação delas, vai ser sempre uma constante, que é chamada a constante de proporcionalidade. Então, vamos ver uma questão aqui. Ó. 3 sócios A, B e C resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu R$ 30.000, o segundo R$ 40.000 e o terceiro R$ 50.000. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de R$ 24.000. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto receberá cada um? Então, ele está dizendo que a quantia recebida vai ser diretamente proporcional ao valor investido, né? Então, se a gente assumir que a quantia que o sócio A vai receber vai ser A
A quantia que o sócio B vai receber vai ser B. E a quantia que o sócio C vai receber vai ser C. E essas quantias são diretamente proporcionais ao valor investido. Então, ó, o sócio A investiu 30 mil. Então, A é diretamente proporcional ao valor que ele investiu. Ou seja, diretamente proporcional a 30. Igual a P sobre quanto ele investiu, que é 40. Igual a C sobre 50. Eu montei aqui, na verdade, ó, essas razões aqui indicam o seguinte: a grandeza A é quanto cada um vai receber, e embaixo a gente tem o valor investido. A gente sabe do problema que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a razão entre essas grandezas vai ser sempre igual. O valor investido e quanto vou receber, se eu faço a razão, vai ser sempre igual a uma constante K. Perceba o seguinte: se eu somar A mais B mais C, eu vou ter todo o valor recebido, né? Se eu somar A mais B mais C, eu vou ter todo o valor que eu posso receber, que no caso é 24 mil. E se eu somar 30 mais 40 mais 50, eu vou ter todo o valor investido, que no caso é 30 mais 50, 80, mais 40, 120. Então, a gente pode concluir que A sobre 30 é igual a 24 sobre 120, que B sobre 40 é igual a 24 sobre 120 e que C sobre 50 é igual a 24 sobre 120. Então, a gente tem o seguinte aqui, A sobre 30 é igual a 24 sobre 120. Aplicando as propriedades, né, das proporções, a gente faz o seguinte, A vezes 120, 120 vezes A. 30 vezes 24 dá 720. Então, a gente conclui que o A vai ser 720 dividido por 120. Ou seja, o A vai ser 6. 6 mil reais é quanto o investidor A vai receber, né? O sócio A vai receber. O sócio B, a gente tem o seguinte, B sobre 40 é igual a 24 sobre 120. Então, a gente conclui que B vezes 120, 120B, é igual a 40 vezes 24. Que é 960. Então, o sócio B vai receber 960 dividido por 120, que é 8. 8 mil reais. E o sócio C? Ora, se ao todo eu vou distribuir 24 mil reais e a soma que eu já distribuí é 6 mil e 8 mil, que no caso dá 14 mil reais, a conclusão é que o sócio C vai receber 10 mil reais. Se eu somar A mais B mais C, ou seja, 6 mais 8 mais 10, isso vai dar 24 mil, que é justamente quanto todos vão receber. Vamos ver outra questão aqui. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para se produzir um lote de 4 máquinas? Um lote com 4 máquinas, né? Então, 3 máquinas levam 2 horas. Então, ele está dizendo que a quantidade de máquinas e o tempo são inversamente proporcionais. Então, se eu faço 3 máquinas vezes 2 horas, isso vai ter que ser igual a quanto? Vai ser igual a um tempo vezes a quantidade de máquinas, que é 4. Então, quanto vai ser esse tempo? Então, a gente tem aqui, 3 vezes 2, 6, igual a t vezes 4. T vai ser 6 dividido por 4. E isso vai dar, gente, 3 meios de 1 hora. 3 meios de 1 hora. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, né? Então, se eu faço 3 meios vezes 60 minutos, a gente vai obter 90 minutos. Né? 90 minutos, que corresponde a 1 hora e 30 minutos.
é quanto vai gastar essas máquinas. Percebam, né, que se são inversamente proporcionais, o produto entre os valores das grandezas é igual. Então, a grandeza aqui é máquina e tempo. Se eu faço máquina vezes tempo, eu tenho essa igualdade. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre grandezas diretamente, inversamente